sou a Thaís, tenho 19 anos. Nunca tinha participado de algo no cinema, nunca tinha feito. E aí chegou o dia da audição, que foi na Vila Olímpia, que eu lembro. E aí, chegando lá, na verdade, a gente tinha uma cena para apresentar. Só que no final eu acabei nem apresentando a cena. Eu fiz um teste totalmente diferente do que eu já tinha feito antes. Então isso foi muito louco pra mim. Mas foi incrível. Eu lembro que eu saí de lá chorando horrores. O que eu nunca tinha feito em cena, chorar. Mas eu saí de lá chorando horrores, com uma energia pesada, pesada, pesada. Só que aí, finalmente, eu saí de lá com aquela sensação de que eu consegui fazer algo bom, sabe? Meu, o casting foi um momento muito interessante do filme, né? Porque eu fazia muito casting com publicidade. Então, assim, eu já tinha esse costume de receber os atores e você sabe. E eu fiz muito casting como ator em publicidade, muito ator em longa-metragem. E eu sei o que tá passando naquela cabecinha, que tá chegando naquele casting, entrando naquela sala, naquele estúdio, sem saber o que espera, sem saber nada. Quando eu cheguei no casting, eu tava muito nervosa, sempre, né? A gente sempre tá com aquela sensação de que quer provar algo, só que a gente tem pouco tempo pra isso. E foi exatamente isso que o diretor falou pra mim quando eu cheguei. Eu me apresentei, falei meu nome, minha idade, e aí ele falou assim, bom, a gente tá aqui e você tem 5 minutos pra me mostrar o que você sabe fazer. E eu me lembro quando chegou a Thaís, e quando chegou a Thaís, eu já tava assim, o dia inteiro fazendo casting. Eu já feito, sei lá, foram 300 castings. Então assim, já chega um ponto que você vai ficando, ai meu Deus, e você já selecionou tipo 20 pessoas que são boas e que fariam esse papel. Naquele momento você acha. E eu lembro que quando ela chegou, eu tava tipo, ok, vamos lá que eu quero terminar logo esse negócio. Só isso. E aí eu já entrei em transe e falei, caramba, como eu posso fazer isso da maneira que ele quer? E aí a gente começou com um debate, eu e uma outra atriz. O primeiro exercício que eu fazia um exercício de Adler, de discussão para descontrair o ator, para trazer e também entender qual o conhecimento que aquele ator tem. Aí depois fizemos um exercício mais animal, para movimentar o corpo de uma forma mais animalesca, diferente. No exercício de animalização, foi o momento que eu tava aqui no cast e eu fiz, opa! E aquilo pra mim foi surreal, porque eu nunca tinha tentado acessar essa parte do meu corpo, sabe? Quando chegou na hora de fazer a cena, eu não queria fazer a cena. Porque decorar um texto, chegar no casting e apresentar, qualquer ator faz. E aí depois, quando eu acho que eu vou apresentar a cena que eu tinha estudado o tempo inteiro, né? Ele fala pra mim virar de costas, fechar os olhos numa parede. E ele começou a contar uma história muito louca. E eu tenho isso, eu não gosto que o ator decore texto, eu quero que o ator viva aquilo. Eu sempre falei em todos os ensaios, possíveis e impossíveis, antes de uma lágrima cair, antes de uma palavra sair pela sua boca, o seu corpo inteiro tem que estar gritando isso. Então eu queria isso. E quando eu vi a Thaís, eu falei, meu, se ela fizer isso, é ela. Se ela passar por isso, é ela. Que eu mudei, pus ela de costas lá e eu vim numa imersão de imaginação, trazendo uma história, contando, contextualizando o universo que a gente estava trabalhando, pá. De um marido que ia fazer, que a gente ia casar e quando chegamos em casa, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. E aí foi quando eu comecei a acessar uma parte da minha mente que deixa eu perturbada, sabe? E eu fui sentindo a emoção dela, a energia dela foi aumentando, ela foi ficando mais elétrica, tinha já uma respiração diferente, o corpo dela já estava se transformando. E aí aquilo foi mexendo comigo, e ele falou, quando eu falar ação, você vira pra câmera e eu não quero muitas palavras, eu só quero que você demonstre no olhar aquilo que você tá sentindo agora. Aí eu já comecei a ficar animado. E eu sou uma pessoa que quando eu fico animado no set ou no ensaio, você vê como eu começo a pular. Eu, às vezes, fico mais imerso que o ator. Eu saio pulando, saio gritando. Eu pulo, eu bato no chão, eu grito, eu danço, eu rolo. Eu viajo, né? Quando eu virei, eu tava soluçando. Eu nunca tinha sentido aquilo, foi muito louco. E eu chorava que eu não conseguia parar de chorar. Chorando e com muita emoção. Só que na hora, eu falei assim, ok... Também, o ator chorar por chorar, tem seus truquinhos, você chora por chorar. Falei, quero ver mais.
Aí eu saí da mesa do diretor e comecei a interpretar com ela. E ela tava fazendo uma cena que eu não lembro direito, mas eu acho que era o namorado dela, tava com ela e de repente ele tava com o martelo e ameaçava de matar ela. Comecei a entrar naquilo e eu vi que ele também começou a entrar naquilo, porque ele levantou e aí ele começou a ser o homem que tava brigando comigo. Não era mais com a câmera que eu tava brigando, era com o próprio diretor. Então foi uma coisa louca. E aí ela fez uma cena brilhante, que inclusive eu passei muitos momentos do processo querendo resgatar aquilo que a gente tinha criado no casting, que foi incrível. Então assim, na hora que a Thaís saiu, eu já sabia que era ela. Já tinha certeza que eu tinha encontrado a atriz pra Letícia. Tinha alguns personagens que eu ainda não sabia qual o personagem, mas ela eu já sabia que ela era a atriz, que o personagem dela era a Letícia. E pra mim foi muito intenso o processo inteiro, mas foi muito necessário também. Eu acredito que cada personagem, em uma certa parte da história, chega num ápice. E o ápice pra mim da Letícia era muito difícil. Tocar em algo que eu não gosto dentro de mim, sabe? Aquela ferida que a gente precisa usar em cena. Mas o roteiro em si é incrível. É uma coisa muito nova. Eu acho que todo mundo vai se surpreender, porque a gente não encontra uma história dessa em qualquer lugar. Vai ser algo bem diferente pra todo mundo, que vai fazer as pessoas abrirem a mente pra certas coisas que acontecem por aí. Então acho que vai ser bem legal. Gente, quando eu peguei o roteiro, inicialmente, eu achei louco. E quando a gente pegou o roteiro, nós não sabíamos ainda quem a gente ia fazer. Então esse que era o mais louco de tudo, porque a gente ficava imaginando em cada personagem o que a gente ia conseguir fazer. Quando eu soube que era a Letícia, aí ficou mais doideira ainda, porque pra mim ia ser um desafio enorme. Quando nós chegamos no set, eu achei que nós iríamos gravar um pouco mais cedo, mas acabou que a gente teve que gravar um pouco tarde. Um pouco mais tarde do que eu imaginava. Quando a gente chegou lá, o lago, ele era horrível. Horrível, horrível. Horrível em qualquer sentido. Horrível, horrível, gente. E aí, quando eu cheguei lá, eles colocaram uma plantinha no meio pra deixar mais agradável, mais bonito o lago e tal. E aí eu falei assim, vai ficar incrível a cena, né? E aí eu cheguei mais perto pra observar o que tinha, né? Eles falaram, vai lá dar uma olhada pra ver se você encontra alguma coisa, ou se tá bom pra você e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou lá dar uma olhada, né? Só que eu não queria dar uma olhada, mas eu fui. Eu não sabia o que tinha dentro do lago. Eu só sabia que tinham 3 rãs em cima daquela folha que tava no meio do lago. Quando eu entrar nesse lago, essas rãs vão pular em cima de mim. Elas vão pular em cima de mim, porque eu tô invadindo o território delas. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. E outra coisa, em volta do lago tinha muito mato, né? E esses matos, eles eram grandes. Vai dar ruim. E a cada pisada que eu dava era uma olhada pra ver no que eu tava pisando. Vai dar ruim. E aí, cada pisada era aquele negócio de, tipo, aquele receio de vai dar ruim, vai dar ruim. Foi uma loucura. E aí, eu tinha que vir numa energia pesada de entrar no lago. Mas eu tava muito preocupada no que tinha no lago, né? E ele era muito nojento. Quando eu entrei e toquei o fundo dele, era uma coisa muito nojenta, muito nojenta. Mas eu lembrava que eu tinha que pensar assim, não pensa no que você tá pisando, esquece. Só faz a cena pra acabar rápido e você sair desse lago nojento, pelo amor de Deus. Então, a Letícia, ela é uma personagem muito fechada. É uma personagem que ela tem muita dificuldade de interagir com as outras pessoas, de mostrar o que ela tá sentindo. E ela também não acha necessário mostrar para as pessoas o que ela tá sentindo. E como ela é uma personagem muito fechada, ela tem poucas falas, né? Vamos dizer assim. Tem poucas falas. E eu lembro que, pra mim, quando eu tô fazendo algo, eu me baseio muito nisso, né? Nas falas. A gente acaba aqui pegando as falas pra dar sustentação na cena, por exemplo. E eu tive que quebrar isso, né? Eu tive que conseguir demonstrar no olhar, demonstrar no corpo, demonstrar em qualquer outro lugar, a não ser na fala, o que ela sentia. Então, galera, colocaram um vídeo aqui pra eu assistir do dia dessa gravação e contar um pouco sobre depois. Então, vamos lá, vamos assistir. Fato que eu já tava morrendo ali. Gente, vocês estavam gravando isso.
Caraca, tava doendo muito. Essa era uma das cenas mais tensas pra mim. Eu tava tentando mexer em algo lá dentro, mas faltava alguma coisa. Faltava alguém, nesse caso. Faltava alguém pra ir lá atiçar aquilo que eu já tava tentando acessar, né? E o que acontece? Ela fez a primeira cena, ficou linda, ficou incrível. Só que eu conhecia a minha atriz, eu conhecia o ponto que ela podia chegar. É desgastante, vai doer. Tem muita gente que vai falar assim, mano, você tá ficando louco, o ator tá ali desgastando, não sei o quê. Mas eu sei o limite. Eu quis fazer meses e meses de ensaio justamente para eu conhecer com quem eu estava trabalhando. Eu sabia até onde eu podia ir. Eu sabia que ali ela aguentava 3 vezes aquela cena e depois disso tinha que cortar e desemergir ela, para ela não também ultrapassar e chegar num ponto negativo. E aí o Arthur veio e começou a falar coisas para acessar essa dor. Me gera uma satisfação muito grande. Como pessoa, como diretor, como amigo, como muitas coisas, né? Eu acho que foi um momento muito gostoso, é um momento que eu sempre falo e vou sempre repetir. A gente tem, eu acredito sim, numa preparação de elenco, numa coisa desgastante, numa coisa de treino mesmo, né? Que o Grotowski fala muito. Eu acredito nisso, mas eu acredito que o processo é o resultado final. Então, eu não gosto de, por exemplo, se fosse uma peça de teatro, por exemplo, o momento artístico é na hora que você está ensaiando, ou que seria que você está pintando um quadro. Na hora de expor, na hora de apresentar, a arte já foi embora. E eu não gosto de pensar o cinema dessa forma. Eu gosto de pensar o cinema pensando que o dia de gravação ainda faz parte do processo. Então, no processo, eu não precisava usar e não precisei usar coisas da vida da Thaís. Eu não tinha que chegar pra Thaís e falava assim, olha, você lembra que você teve tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí você chora porque eu tô falando do meu passado e tá uma coisa que me machuca. A gente tinha tanto conhecimento e tanta empatia, que eu acho que é a palavra pra ter com personagens, você tem que ter empatia com o seu personagem. Então, a partir do momento que ela tem empatia e ela defende a personalidade dela, quando eu lembro o momento que ela foi criada, na infância dela, da Letícia... E aí ele começou a falar, lembra aquilo que aconteceu na escola? Lembra aquilo que aconteceu na escola com você? Lembra o quanto aquilo te machucou? Lembra toda essa dor que você sente quando você tenta dizer algo pra alguém, mas você não consegue. E aí aquilo começou a perturbar de uma forma que só faltava aquilo, sabe? Só faltava aquilo pra acabar comigo de vez. E no caso com a Letícia, e foi incrível. Quando ele falou e eu abri os olhos, eu tava morrendo de chorar. E era uma dor que tava ali. Não era algo que não tava, sabe? Não era algo que eu tava inventando. Era uma dor que eu tava sentindo realmente. Se não fosse o Arthur ali, talvez, dizendo tudo aquilo pra eu relembrar, eu não alcançaria aquilo que precisava, sabe? Ela trouxe essa emoção e a galera aqui atrás, que estava inclusive gravando o vídeo, começou a gravar por isso, porque viu essa transformação dela, que era muito interessante, e viu onde ela estava chegando. Para um ator chegar nisso em 20 segundos, dessa forma, é um trabalho incrível. Esse é o filme Efeito Placebo, e eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido. E é por isso que você tem que assistir. A sua cabeça vai abrir de uma forma, meu querido, que a minha abriu total. Então, assim, você vai ficar louco, igual a gente ficou louco, igual todo mundo tá louco, e você vai amar no final. E você vai pensar que tudo que você vive na sua vida, nada é tão relevante igual nosso filme. Mas é isso. É incrível. Vocês vão gostar.